fé mesmo. Mas que alegria estar nessa igreja tão viva, nesse espaço tão lindo, vocês são encantadores, eu fico muito feliz. Primeira vez que eu venho aqui, mas sempre ouvi falar tão bem, já tinha essa igreja no coração, o seu pastor eu já conheço há muitos anos, vejo a temperatura do seu coração, um homem de fé, de coragem, com um coração tão ardente pelas vidas, ama esta igreja, tem um orgulho tão grande de vocês, e agora eu entendo por quê. Então, que prazer, que alegria. Eu queria, em primeiro lugar, ver se você consegue se abstrair um pouco e tentar esquecer que você está numa conferência, porque você não está. Então, talvez você fique aí com a palavra conferência, imaginando que é mais uma conferência, e eu sinto no meu coração que é mais do que isso. Você já ouviu falar, se você tem familiaridade com a Bíblia, que a Bíblia relata alguns ajuntamentos solenes. Um ajuntamento solene, várias vezes na Bíblia, marcou uma virada, uma dobradiça, uma virada no momento da história da nação, da cidade, do povo. O ajuntamento solene, o povo vem para conquistar vitória, para expulsar um inimigo, para conquistar um território. E no meu espírito, eu sinto Deus fazendo desse encontro um ajuntamento solene. Eu queria que você tomasse muita seriedade, porque você é participante de um ajuntamento espiritual, que eu creio vai fazer uma virada em muitos paradigmas, vai fazer uma virada na vida de muita gente, vai mexer com a história de muitos de vocês, como mexeu na minha vida muitos anos atrás. E eu fico feliz de poder estar aqui e testemunhar aquilo que Deus vai fazer, né, nesses dias aqui. Não precisa mais do que um dia ou 2 dias. A gente não precisa ficar 20 dias no monte para Deus fazer algo. Pode ser em 1 segundo, pode ser em 1 minuto, desde que no nosso espírito a gente ouça a voz de Deus e diga sim para Ele. E meu desejo é que toda esta igreja e toda esta cidade, que Deus já está chamando há muito tempo, e esse estado, ouça o Senhor, não é? Levante sua mão e diga sim, Senhor. E Deus está dizendo, eu preciso de ti. E se você hoje responder para o Senhor, olha, não tenha dúvida que Ele vai fazer grandes coisas em você, preparando e através de você em breve. Então eu fico muito feliz, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu queria, portanto, orar mais uma vez, o pastor já orou, mas eu queria orar sob esse olhar de um ajuntamento solene, de que hoje e amanhã não é uma opção para você, é uma convocação. Deus convoca o corpo dele, a igreja, a noiva, para reagir a um chamado de Deus, e a um chamado de Deus, e Ele está de olho na sua casa, Ele está de olho nos seus dons, Deus está interessado demais na sua vida, não é? Deus está de olho nos seus pés, nas suas mãos, porque Ele quer tocar em pessoas a partir da sua vida. Então eu queria que você oferecesse isso a Deus. Mais uma vez peço a essa linda igreja que se coloque de pé, para que nós possamos oferecer nossos pés ao Senhor, e que o nosso pé seja um pé formoso, o pé que anda, o pé que anuncia, o pé que serve, o pé que vai. E eu queria que você levantasse suas 2 mãos para o alto, e por favor levante suas 2 mãos para o alto nesse ajuntamento de Deus, e eu queria que você se entregasse ao Senhor agora, e que você permitisse ao Senhor, dê a Ele plena a liberdade, a autorização. Ele não precisa, mas é tão bom quando você concede a Ele a liberdade, para mexer com você, falar com você. Ofereça a Ele sua mente, onde aquilo que você vai ouvir vai se processar, que você compreenda e processe corretamente, e transforme isso mesmo em futuro e destino. Eu queria que você oferecesse seu corpo, e o seu corpo como templo do Espírito fosse absolutamente móvel, nada engessado, mas muito tenda, como a tenda do tabernáculo, não é? Ou como a tenda de Davi, que era a casa favorita, porque era desmontável, não estava fixa, podia ir em qualquer lugar. Mas eu quero que você ofereça seu espírito, porque Deus precisa e quer ver a sua resposta de fé. Com fé você responde a palavra. Então diga em voz alta, sussurre para Deus: Senhor, fala ao meu coração, usa-me, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu vim nesse ajuntamento solene, e eu estou em suas mãos, à sua disposição.
tudo que eu sou e o que eu tenho, eu mais uma vez consagro a Ti. Eu dou permissão ao Senhor de mudar a minha história, de mexer com a minha agenda, ó Deus, de alterar aquilo que era meu planejamento de futuro. Eu entrego tudo, Senhor, toda a minha agenda em branco para o Senhor, porque Tu és Deus e dono da minha vida. Minha agenda está em branco. Use-a, ocupe-a, preencha conforme o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De pé como você está, por favor. Abra sua Bíblia. Efésios no capítulo 4. Por gentileza, nós vamos ler o capítulo 4 a partir do verso 1. Com a sua Bíblia na mão, seu celular aberto, não sei se projetado, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Efésios capítulo 4, verso 1 a 16, é palavra de Deus para nós aqui nesta noite, assim está escrito: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos e deu dons aos homens. Que significa Ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele mesmo subiu acima de todos os céus. E Ele mesmo designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, e nem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Podem se assentar e muito obrigado por essa atenção, não é? Obrigado mesmo. No ano 2000, o famoso pastor Billy Graham realizou uma reunião em Amsterdã. Ele ajuntou milhares de líderes, os maiores representativos da igreja cristã evangélica em todo o mundo, reuniu em Amsterdã e fez uma avaliação do seu ministério, fez uma avaliação do movimento de Lausanne, de 74. Ele também entregou uma palavra que se tornou muito famosa. E naquele dia, o pastor Billy Graham deixa de ser pastor, se torna um profeta. E ele enxerga à frente a igreja, ele parece que nos viu. E ele falou dos dias difíceis que viriam. Eu não sei se você tem percebido, mas nós vivemos dias
muito difíceis. E ele profetizou a respeito desses dias difíceis, mas ele disse: Deus nunca é pego de surpresa. Ele é o Senhor da história, tudo está nas suas mãos, e tudo que está acontecendo está sob inteiro controle daquele que está escrevendo não só a sua história, não só a história desta cidade, desta nação, mas de toda a terra. E naquele dia, fazendo uma declaração tão solene, ele diz que a estratégia da igreja deveria mudar. E ele declara que o tempo daquelas grandes cruzadas que fizeram dele uma personalidade entre as mais influentes da década, talvez do século, ele diz que aquele tempo das grandes cruzadas, daquelas programações, havia passado. Por quê? Porque talvez hoje, se você fizer um evento como ele fazia, só vai crente. Os crentes vão para o louvor, mas as pessoas não crentes vão lá no fundo, depois que foi construído dentro deles um preconceito, uma aversão, uma resistência ao crente, à igreja, ao evangelho, resultado de escândalos, resultado de uma estratégia da mídia, resultado de um preparo, de um endurecimento de coração por meio do nosso inimigo. Ele disse que o tempo havia passado e que agora o mundo entraria numa grande reforma, uma grande mudança. E ele chamava de uma reforma eclesiológica, a maneira de ser da igreja. Eu me converti no iniciozinho dos anos 70. Me converti pelo impacto do testemunho da minha mãe, que se converteu e mudou de vida. No início dos anos 70, a igreja no mundo inteiro, e no Brasil em especial, vivia uma ebulição do movimento de renovação, mas chamado renovação carismática. O assunto que todos conversavam era o batismo no Espírito Santo, a renovação, o movimento pentecostal. Havia chegado no Brasil, denominações se dividiram entre renovado e tradicional. E quando pastores se reuniam em qualquer conferência, o assunto do cafezinho, o bate-papo ali, não era sobre como sua igreja funciona, mas sua igreja é ou não é da renovação? Você acredita que todo crente é obrigatório falar em línguas, ou você acha que é variável? Os dons já passaram, ainda existe apóstolos, profetas. Essa era a discussão, e a discussão calorosa. Nós estamos aqui hoje, muitos pastores estão presentes. Eu acabei de vir de uma outra conferência e ninguém me perguntou se eu sou pentecostal ou não. Ninguém me perguntou se eu falo em língua, se eu acredito nos dons. Ninguém me perguntou isso, porque esse assunto, já há mais de 20 anos a gente não conversa mais. Graças a Deus, já se pacificou, que nós não podemos abrir mão dos dons, nem do Espírito, nem do mover, nem de nada que o Espírito Santo quiser. E há um clamor enorme, corações rasgados, abertos, dizendo: por favor, Espírito Santo, toma a minha vida. Todas as igrejas mudaram. Vê se nós estamos em alguma igreja que tem cara de tradicional, não com louvor desse, não com a pastora dançando daquele jeito, não é? Na minha época ela estava enforcada, não é mesmo? Agora imagina, ninguém está aqui medindo o comprimento da sua saia, o seu cabelo. Isso já passou, graças a Deus, porque todas as igrejas se renovaram. Creem no Espírito, são famintas, sedentas pelo mover de Deus. Não há nada que a gente aprecia mais do que a presença manifesta do Senhor. Amém? Você ama a presença de Deus? Ama a presença de Deus? Então dá um aplauso para a presença. Honre a presença de Deus, porque ela está muito perceptível e forte aqui. Mas hoje não é mais assim. Hoje o mundo passa por um poderoso e universal movimento de renovação da igreja. A igreja está mudando. E dentre as mudanças mais significativas, talvez a principal dela tenha a ver com o testemunho da fé. O evangelismo hoje é basicamente relacional em todo o mundo. É amigo ganhando amigo. Você raramente vê, como nos anos 70, 80, a praça, a gente fazendo evangelismo. Eu ia para as praças. Ninguém parava, mas a gente ficava lá. Ninguém parava, não tinha fruto, não dava resultado, mas era a estratégia. Talvez você tenha alguns folhetos aí, mas
Raramente a gente vai ver alguém aqui, um ou outro, que fala, eu me converti lendo o folheto. Mas se eu perguntar, como você se converteu? Você vai dizer, um amigo me levou a Cristo. Foi um amigo que me falou de Jesus, um amigo me convidou. O evangelismo tornou-se relacional. E dentre as características desse movimento, está a descentralização ministerial. Parece que aquilo que a reforma começou a pregoar, do sacerdócio de todos os crentes, está agora sendo levado a sério, de que cada cristão, cada crente dentro de uma igreja, é um ministro, ou seja, um ser transformado com Deus, com pleno potencial de cumprir seu propósito, de ser luz e sal da terra, de ser boca de Deus, de levar pessoas a Cristo. Hoje nós acreditamos em sacerdócio de todos os crentes, mas nada tem sido mais impactante em todo o mundo do que o movimento de discipulado, evangelismo e discipulado a partir dos pequenos grupos em toda a terra. As maiores igrejas, as menores igrejas, as igrejas mais impactantes, estão hoje transformando, suas igrejas num grande movimento de descentralização ministerial, de sacerdócio de todos os crentes, de evangelização de amigos alcançando amigos, parentes alcançando parentes, através das casas, através dos pequenos grupos. Isso está acontecendo de uma maneira extraordinária, em todos os lugares. No ano de 1998, eu já era pastor há 12 anos e estava mergulhado numa das maiores crises que eu passei na minha vida. Eu estava decidido a abandonar o ministério pastoral. Eu não aguentava mais tanto fracasso, tanto peso de uma igreja complicada, de uma igreja tradicional demais, de uma igreja estagnada, de uma igreja tão pesada, eu não aguentava mais. E clamando a Deus, falando, Deus, faz alguma coisa. Deus falou no meu coração, de uma maneira muito clara, você está trabalhando errado. Não tem nada errado com o seu povo, nem nada errado com você, mas é a maneira como você está trabalhando. Eu tive convicção disso e comecei a pesquisar, estudar. Eu comecei a viajar, e eu podia viajar, eu ia em muitos lugares, eu rodei essa terra e fiquei impressionado com o que Deus estava fazendo. Eu falei, como que eu, em Belo Horizonte, que não é nem uma cidade do interior ou que não tem acesso à informação, não estava percebendo o que Deus está fazendo em todos os lugares. Ainda que não fosse um movimento típico celular, mas as igrejas estavam se tornando tão exuberantes e unidas e saudáveis por causa da multiplicação de grupos, de relacionamento. Ao invés de todos apenas conhecermos as nucas uns dos outros, agora as pessoas sentavam em roda e agora as pessoas experimentavam algo diferente. Eu comecei a estudar, passei alguns anos estudando, e começamos os primeiros grupos em 2001, o primeiro na minha casa, e desde aí, uma revolução começou a acontecer na nossa história. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo um movimento de renovação em toda a terra. E você fica preocupado com as ideologias, com o endurecimento do coração, e Deus ri para a gente. Porque Deus nunca é pego de surpresa. E quando alguém fecha uma porta aqui, Deus abre outra porta ali. E se hoje as pessoas, elas não vão ficar procurando igrejas, elas têm uma aversão à igreja, à instituição, ao mesmo tempo pela angústia da nossa época, pela depressão e solidão epidêmica que tomam conta do planeta, pela pressão do medo, da solidão, do medo do futuro. As pessoas estão ansiosas por amigo, por apoio, ninguém quer estar sozinho. Então, ao mesmo tempo que no preconceito, nas lentes de aversão à igreja institucionalizada,
E às vezes as pessoas passam na porta da igreja e atravessam para o outro lado. Eu não vou na igreja dar dízimo para o pastor. Todo pastor tem um escândalo escondido. Todo pastor é ladrão. Eu não vou numa igreja católica porque lá na igreja católica teve tanto escândalo lá para trás, envolvendo crianças e outras coisas. Eu não quero saber de igreja, mas eu estou tão sozinho. Será que alguém me ajuda? Será que alguém ora comigo? Será que alguém me ajuda nessa hora aí? E as pessoas ao mesmo tempo estão tão abertas que é como se a terra estivesse madura e pronta para a colheita. Se há 2000 anos atrás Jesus exorta seus seguidores a levantarem os olhos e verem aquela cidade aparentemente contra Deus, aquela cidade de portas fechadas, aquela cidade que nem os judeus não queriam passar lá. Jesus fala: levante os olhos e veja, os campos estão brancos. Se naquela época estavam brancos, agora estão branquíssimos, pronto para ser colhido. Deus nunca é pego de surpresa. E Ele preparou a sua igreja também, e criou em nós tanto apreço pela igreja, tanto amor e compaixão pelo perdido, tanta vontade de ver famílias, nossas cidades, nossos governos reestruturados, que cada um de nós parece que está numa disposição incrível, dizendo: eu faço qualquer coisa, desde que Deus me use. Deus nunca é pego de surpresa. E Ele vai transferindo, o eixo da evangelização e da atração de pessoas dos programas da igreja para a comunhão dentro de casa, para a amizade. Na igreja eu não vou, mas comer uma pizza, tomar um cafezinho, sentar numa roda, ouvir o seu testemunho, desenvolver amizade, me sentir bem-vindo, me sentir acolhido. Nesse lugar eu vou. E a casa se torna a porta de entrada de um grande mover de Deus. E a gente abre a nossa casa e a partir daí, as pessoas vêm e depois descobrem que aquele pessoal legal é exatamente os crentes que ele criticava, e ele começa a se interessar e ele vai ouvindo os testemunhos. Domingo foi maravilhoso, e aquela pregação do pastor, eu nem sabia que a gente tem um pastor, temos sim, e ele prega todo domingo, e depois de 1 mês, 2 meses, ele não resiste e vem. Daqui a pouco está nas águas, e daqui a pouco o exército vai se multiplicando, e a igreja vai crescendo, e Deus vai transformando cidades, nações e países. Parece lindo, não parece? Parece um sonho. Por que que não é? Por que que isso acontece em alguns lugares e outros não? Por que que algumas pessoas estão há anos ou décadas felizes abrindo sua casa e outros sentem-se tão... nada vai acontecer por causa de uma convocação pastoral. Ninguém muda porque a igreja resolveu, pela doideira do pastor, estabelecer uma nova estratégia. Tudo só muda se aqui dentro mudar. Não adianta, pode encher isso aqui de banner, pode fazer marketing, pode convocar, pressionar, ameaçar. Se aqui não mudar, a gente não muda. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que desde que nós nascemos, desde que a gente foi concebido como povo de Deus lá no início, já era propósito de Deus que nós o servíssemos com alegria e trouxéssemos a sua vontade aqui à terra. A criação do homem foi declarada uma bênção de Deus para o homem, dizendo o quê? Domine a terra, lidere-a, tome controle, não deixe a terra em outro caminho, seja o jardineiro desse jardim que eu criei. Nós nascemos com um propósito dado por Deus, de sermos usados por Ele para trazer a sua vontade, para a sua vontade ser feita. Foi isso que Jesus declarou.
Deus declarou isso a Noé: Noé, através de você, eu vou salvar sua família e muitas famílias. Através de Abraão, Deus falou: Abraão, você tem um chamado, através da sua vida, através de Josué, através de Moisés, através dos grandes homens da Bíblia, o que Deus falou: ei, eu te criei com um propósito. E aí nós chegamos no apóstolo Paulo e ele diz: eu não fui infiel, eu combati o bom combate, eu vivi e cumpri o propósito de Deus na minha vida. Tudo tem a ver com o nosso propósito. Há um propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um sonho para cada um de nós. E Deus tem um propósito tão claro. Eu vou ler para você algumas passagens bíblicas, quando Deus reafirma isso de forma tão clara. Há um propósito de Deus. E esse propósito tem a ver com as questões mais básicas da nossa vida. É o propósito de Deus que define a nossa identidade. É o propósito de Deus que define a nossa importância. Qual é o seu valor nesta vida? É o propósito de Deus que vai definir o impacto que você vai causar aqui nessa terra. Quando o Senhor disse: façamos o homem, e o façamos igualzinho a gente, na nossa imagem, na nossa semelhança, Deus está dizendo: eu dei para você uma capacitação espiritual, eu fiz de você um homem, uma mulher inteligente, eu fiz de você alguém absolutamente relacional, eu te dotei com o maior dos dons que existe: amor às pessoas, amor a você mesmo, amor a Deus. Eu te dei consciência moral. Você foi regenerado pela minha palavra, adotado como filho de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Você está identificado com Cristo na vida dele, na morte dele e na ressurreição dele. Então, qual o seu valor? Meu irmão, Deus planejou você. O dia que eu descobri que eu não fui apenas um resultado biológico do amor do meu pai e da minha mãe, mas que antes da fundação do mundo, Deus já tinha me planejado para ser um pastor. E como pastor, Ele me deixou ir ao fundo do poço, para de lá eu clamar, e Ele poder me usar para que milhares de pessoas pudessem conhecer a Cristo. Eu entendi, Deus me planejou, mas Ele planejou cada um de nós. Deus me programou do jeito que eu sou e programou você também. Deus nos regenerou, Ele nos chamou para realizar algo tão importante. Entender isso dá sentido para a minha vida, entender isso valoriza a minha vida, entender isso redireciona a minha vida. Irmão querido, não tem nada a ver basicamente com o modelo ou fórmula de ser igreja. O que eu quero dizer para você é que eu percebo que nesse movimento, o que Deus está fazendo é mudando completamente a nossa maneira de nos enxergar e de enxergar isso que a gente gosta tanto, que é a igreja. E infelizmente, mesmo tudo isso que eu falei até agora sendo verdade, o caminho que o homem escolheu para cumprir o propósito de Deus, e ele insiste em fazer isso, é o que a gente chama de clericalismo. Ou seja, nós vamos estar presentes, nós vamos contribuir, nós vamos apoiar para um grupo profissional cumprir o nosso propósito. E esse modelo do homem nega tudo o que a palavra de Deus diz. Esse projeto de transferência de responsabilidade, esse projeto de bater palma, apoiar e sustentar que outros vão ser missionários e mudar vidas, nega tudo que nós acabamos de ler, onde nós lemos que cada um é parte de um corpo e que cada um tem um propósito. Querido irmão, mais do que tudo, se eu pudesse dizer para você, não sossegue, não aquiete, entre em crise, não saia dela, até você ter certeza de qual é o projeto de Deus para a sua vida. O que é que Deus tem para você? Eu nasci com esta convicção no meu espírito, e você também.
Eu conheço pessoas, eu lido com milhares de pessoas, lá no fundo do nosso coração nós temos essa questão: eu não quero desperdiçar a minha vida, eu não quero deixar minha vida ser tomada por problemas, eu não quero que circunstâncias da minha história, do país que eu nasci, do governo que está aí, ou de um problema físico, ou um problema de saúde, ou um problema relacional, um casamento infeliz, destrua o potencial da minha vida. Eu quero viver o propósito de Deus. Todos nós queremos. Todos nós queremos. E o propósito de Deus, definido na palavra do Senhor, é que todos nós temos algo para fazer. Temos um ministério para cumprir. E há um propósito maior do que viver a vida que a gente vive. No texto que eu li de Efésios, Paulo diz sim que existe liderança na igreja. Sim, existem pastores, profetas, evangelistas, mestres, graças a Deus por eles. Mas eles não estão aqui para levar a igreja à frente. Eles não estão aqui para evangelizar, para discipular e para multiplicar o número de discípulos. Eles estão aqui para nos capacitar, para nos encorajar, para acreditar na gente, para apontar para a gente e dizer: vem, eu quero treinar você. Deus me colocou para te capacitar, para você realizar o seu ministério. Você sabe bem, se você é familiarizado com a Escritura, você ouve o pastor falar isso todo dia. Mas como é difícil a gente entender. Em João capítulo 4, numa das minhas histórias favoritas, Jesus resolve passar pela terra dos samaritanos para encontrar uma mulher. Havia aquela mulher que é chamada mulher do poço, a samaritana, vivia uma vida tão traumatizada, tão ruim, tão difícil. Ela se sentia a pior pessoa do mundo e todo mundo achava que ela era a pior do mundo. Só que de longe Jesus conhecia o coração dela e ele diz: nós vamos passar por lá. Seus discípulos contestam dizendo: o caminho é mais longo, mais perigoso, mais difícil, para que nós vamos passar lá? Eu quero passar lá. E a gente lê a história e pensa: que lindo, Jesus desvia o seu caminho para se encontrar com uma mulher a quem ele oferece água viva, e ela então tem uma experiência com Deus. Glória a Deus por aquela história. Graças a Deus, porque nós descobrimos que o vazio, que as queixas, que as buscas, que os pecados que a gente tem, nada mais é resultado resultado que a nossa sede, uma sede que tem dentro de nós. Mas Jesus não estava ali só por causa daquela mulher. Ele tinha 12 discípulos com ele, e tudo que Jesus fazia era carregado de intencionalidade. E aparentemente, assim, meio sem querer, Jesus diz: olha, então nós estamos com fome, está na hora de comer, perto do meio-dia, desçam lá na cidade e comprem comida. E Jesus marca um encontro com aquela mulher, mas ele marca um treinamento, um discipulado com seus 12 mais próximos discípulos. E enquanto Jesus evangeliza aquela mulher ali no poço e tem uma conversa tão reveladora, seus discípulos descem a cidade, passam lá um bom tempo, interagem com pessoas, eles vão comprar comida, então eles têm que ir no mercado. Para entrar na cidade eles têm que se anunciar, eles têm que dizer se eles vêm em paz ou em guerra. Eles são judeus, a roupa é diferente, o cabelo é diferente. Aquele povo da cidade era samaritano, diferente. Ele entra na cidade, todo mundo sabe, 12 homens, e todo mundo pergunta: como é que vai, como é que vai? Eles chegam na padaria, eles vão ao mercado, eles pedem pão, eles pedem lanche, eles pedem comida, eles pedem bebida, fazem compras, interagem com dezenas de pessoas e voltam para o poço. E quando eles chegam no poço, eles põem o piquenique ali para eles lancharem. A mulher vai embora correndo, constrangida, e agora eles falam: Jesus, pode comer, olha o que nós trouxemos para você. E Jesus, com a cara fechada, ele está sem apetite e ele demonstra toda a sua irritação, porque seus discípulos tinham sido reprovados naquela lição de discipulado. Jesus pergunta para eles assim: ei, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. Eu digo para vocês, se vocês enxergassem como eu enxergo, vocês iam ver que os campos estão brancos. Irmão, a gente precisa entender isso. Há um propósito maior do que só andar pela cidade.
Há um propósito maior do que só fazer medicina ou engenharia ou o curso que você faz. Há um propósito maior do que ir no shopping, olhar aquele vestido lindo e ficar babando nele ali, falando, um dia eu te compro. Há um propósito maior do que trocar de carro, do que ir para o clube, do que fazer academia. Tudo isso faz parte. Jesus, de fato, mandou que eles entrassem. Eles interagiram com pessoas, mas eles entraram na cidade e saíram sem trazer ninguém. Eles sabiam que Jesus, o Salvador, que eles já sabiam quem era muito bem, estava ali naquele poço. Eles sabiam que provavelmente ele nunca mais passaria naquela cidade. Eles não são capazes de confidenciar nem sequer para aquela moça tão gentil que os atendeu e falar, Jesus está ali, o Messias. Aquela mulher na primeira conversa discerniu, ele é o Messias. É lógico que os outros viriam correndo, mas eles não deram uma palavra. Nenhuma palavra. Sabe por quê? Porque não estava encarnado dentro deles o propósito. Ninguém abraça uma visão. Ninguém assume um desafio sem encarnar o propósito da sua vida. Deus tem um propósito para cada um aqui. Uma igreja e líderes desse nível, gente dessa qualidade, muitas vezes estão desperdiçando o seu potencial de vida, de transformação, porque não conseguem encarnar ainda o propósito. Deus não te fez, nem fez nenhum de nós, só para nós mesmos. O que Jesus esperava? Que os seus discípulos, que já conheciam Ele muito bem, falasse para aquelas pessoas e dissesse, ali no poço o Messias está lá. O Messias está ali no poço, vai lá, ele quer descansar, ele não quis entrar na cidade, mas vai lá, ele pode transformar a sua vida. Mas eles não falaram para ninguém, porque ainda não tinham entendido na sua caminhada, que não é só receber o que ele tem que dar, mas é repartir aquilo que eu tenho, repartir aquilo que Deus está me dando. Irmãos, nós somos tão abençoados. Todas as canções, eu observei, uma por uma, falava da sua vitória, da sua bênção, da sua graça, falava de zero de Jesus. Não é como nós que já temos 1000 conhecimentos, fizemos todos os cursos, sabemos tudo. Ela não sabia nada. Ela tinha um passado, uma autoridade zero para falar. Mas algo convenceu aquela cidade, e Jesus está dizendo, vocês entraram na cidade, e vocês dizem para mim que ninguém queria? Eles não estavam maduros ainda? Vamos olhar lá no portão. E Jesus olha e a porta abre. E aquela mulher sai. E os discípulos, a mulher está voltando. Espera. E começa a sair gente. E diz que a cidade inteira foi atrás dela, para ir lá no poço. Porque aquela mulher entendeu, eu não posso não falar. Talvez na cabeça dos discípulos, o que acontecia? O que eles estavam pensando? No mercado não é lugar para falar de Jesus. É uma boa tese. Na loja não é lugar de ficar falando de Jesus. E nos dias de hoje a gente diz o quê? Não, no meu trabalho é para trabalhar, eu não posso falar de Jesus. Na academia é para fazer ginástica, não é para falar de Jesus. Na escola eu tenho que estudar, e não é conveniente, eles nem gostam de falar de Jesus. Na manicure a gente fala de tudo, menos de Jesus. Então que horas que eu falo de Jesus? A gente fala de Jesus sim. Onde? Lá na igreja. Lá na igreja, eu até grito, Jesus, eu te amo. E lá fora? Não, lá fora não é para falar de Jesus. E nós nos tornamos pessoas, na maioria, que só fala de Jesus no ambiente que não precisa falar de Jesus. Porque a gente não encarnou o propósito ainda.
de que a minha vida existe para falar de Jesus. E Deus espera que a gente encarne isso, como aquele leproso curado no meio dos 10, ele falou para a gente, mas eu sinto que eu tenho de voltar. Não, mas ele falou para ir, mas eu sinto, ele tinha uma intuição. E quando isso está dentro da gente, ninguém para, pode ir os 9 para lá, eu vou ser diferente, eu vou voltar. E ao voltar, aquele homem descobre que Jesus esperava que ele voltasse, como ele esperava que aqueles discípulos soubessem que ele queria que eles trouxessem a cidade. Mas você falou para a gente só comprar comida, olha a comida aqui. E muitos de nós estão pensando que só o que Deus espera da gente é que a gente vá na igreja, que a gente sirva como voluntário, que a gente toque na música, mas que a gente esquece qual é o propósito maior. Qual é o propósito maior? O que Deus quer da gente mesmo? O que Ele espera que a gente faça? Talvez os discípulos pudessem falar, Paulo, não estava tão claro assim. Porque ele falou para a gente, o mandamento, a ordem dele foi clara, vá lá na cidade e traga comida. Obediência perfeita. Eu trouxe a comida e ainda paguei barato, peixe em cheio. Eles fizeram obras perfeitas. Talvez eles tivessem mais razão do que a gente, porque para nós não há a menor dúvida. Jesus declarou, agora que eu já morri na cruz, que eu desci lá nas profundezas, tomei as chaves da morte e do inferno, ressuscitei e vou subir aos céus. Minhas últimas palavras, que são chamadas da grande comissão, ou o mandamento da ressurreição, quando Jesus diz, toda autoridade eu tenho para dar a vocês uma ordem, porque eu já paguei o preço, eu já provei meu amor, eu já mostrei o caminho, está claro que eu espero. Ele disse, então, agora eu quero de vocês uma coisa, vão e façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer, ensinando-os a ser discípulos que são verdadeiros discípulos. Sabe, meu querido, é tão claro isso que nós não temos desculpa. É aquilo que Ele espera da gente. E eu estava pregando aquela mensagem da mulher do poço e falando para a minha igreja que o propósito era a gente, chamar as pessoas a Cristo e levá-los a Cristo. E eu terminei a mensagem entusiasmado, porque eu vi que as pessoas estavam assim, tipo vocês, olhos arregalados. Puxa vida, é mesmo, pode ser que o que eu esteja fazendo é exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Quando um jovem universitário, e universitário é perigoso, ele estava ali na escada me esperando, e quando eu desci todo feliz, ele falou, pastor, posso falar com o senhor? Um amigo meu, universitário, cabeção. Ele falou assim, pastor, parabéns, que mensagem, tocou meu coração. Olha, a igreja toda tocada, mas pastor, sua mensagem, falar a verdade, não serve para nada. Eu falei, rapaz, respeite seu pastor, amigo meu, mas assim, é folgado, né? E aí ele falou assim, pastor, na boa, é só para você pensar, porque eu estou quebrando minha cabeça. Tudo bem, pastor, quando aquela mulher desceu, e ela falou, olha gente, então, eu sinto que eu tenho que falar para vocês, vem comigo, venham comigo. Vamos lá no poço, porque o mesmo homem que eu encontrei está lá. E pastor, ela trouxe, afastou, e eles se encontraram com Jesus. E Jesus estava lá. E hoje, pastor, agora você pregou, me deixou aqui apertado. Tá bom, eu vou chamar meus colegas. Onde está Jesus? E eu quis falar, está aqui na igreja, mas eu já tinha falado que eles não viriam na igreja. E eu falei, lascou. Esse universitário me pegou. E quando eu estava ali naquele segundo, me sentindo assim, derrotado por um pivete, o Espírito Santo que faz a gente lembrar, falou no meu ouvido bem claro, falou, senhor, acorda. Deixa de ser bobo, presta atenção no que ele está falando.
E ele me fez lembrar o que Jesus havia prometido. Ele falou assim: onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles. Eu estarei ali no meio deles. Irmão, quando o Espírito Santo me mostrou aquilo, irmão, é como se meus olhos se abrissem, porque eu vi a minha célula, o meu grupo de evangelismo e discipulado. Eu já estava liderando meu grupo há uns 15 anos, e eu não estava pensando nisso. Eu abri meu grupo em 2001, eu lidero ele toda terça-feira, você está convidado. É uma célula só de homens, se você for mulher vai ter que botar um bigode postiço, porque lá só entra homem, é uma célula de homens. Mas há 25 anos quase, eu lidero a minha célula, 24 anos com certeza. Centenas e centenas e centenas de homens entregaram a vida a Cristo ali. E é verdade o que Jesus falou. E se aquela multidão foi para o poço, e ali em volta do poço, Jesus estava ali. Quando nós assentamos em roda, na nossa sala, na nossa cozinha, na nossa garagem, na nossa universidade, nós formamos o poço onde Jesus está ali. E a água viva está brotando, e ali a presença do Senhor está, e as pessoas têm um encontro com Deus ali. Eu poderia contar para você quantas e quantas vezes. Eu me lembro uma vez que um homem armado veio, tirou sua arma, botou na minha mesa de centro. Eu falei assim: ele vai matar todo mundo aqui. É um desses serial killer que odeia crente, porque ele tirou a arma. E ele falou assim: pelo amor de Deus, o que tem aqui nessa reunião? Porque desde que eu entrei aqui, eu sou um homem muito macho, eu ando armado, eu adultero, eu traio minha mulher quase toda semana, e eu entrei aqui para trazer uma pessoa, e desde que eu entrei eu estou com vontade de chorar. E quando ele falou que estava com vontade de chorar, igual uma mulherzinha, me desculpe, ele começou a chorar. Eu sei que um gaúcho não faz isso, mas aquele homem é mineiro, e ele começou a chorar. Chorou tanto que virou pastor da minha igreja, converteu, é pastor de uma rede que tem mais de 400 células. E aquele homem que estava armado de ódio, de raiva, de adultério, hoje fala de Cristo. E sabe o que ele diz? Venham ver aquele que mudou a minha vida. Irmãos, a nossa sala é um poço. A nossa sala, Jesus prometeu: eu vou estar ali. E o propósito que Ele confiou a nós, Ele cumprirá, se tão somente nós obedecermos. Nós obedecemos e saímos as pessoas e dissermos, na escola, na loja, no posto de gasolina, na manicure, na academia, com quem quer que eu encontre, venha ver, venha ver. Antigamente eu tinha uma pressão enorme, eu precisava pregar, eu não sabia pregar. Mas quando eu descobri o pequeno grupo, eu trago lá e começa a adoração, e começa o pessoal a se abraçar. Os homens chegam e se abraçam, uns se beijam. E os outros vão olhando aquilo, mas eles veem, é sincero. E de repente eles vêm: obrigado por orarem por mim, Deus respondeu, a minha mãe melhorou, meu filho está bem. E o cara vai ouvindo ali, e ele vê de repente o louvor, e aquela presença de Deus. Ele está no meio dos louvores, e um estudo prático, simples, aplicado à vida, vai entrando no coração dele. Uma semana, 2, 3, e eu que lidero grupos na minha casa, desde que eu comecei, eu vejo a metamorfose. A lagarta vai tomando cor, a pessoa vai dando um gestozinho. Numa hora ele fala assim: eu quero esse Cristo, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus, simplesmente porque Deus muda o paradigma. Porque Deus muda o paradigma. Irmão querido, há um poder sobrenatural esperando para nós dentro da nossa casa. Quando a gente, abraçando o propósito que Deus tem para cada um de nós, na simplicidade da nossa vida, nós abrirmos a nossa casa para uma pessoa.
Quando eu estava começando, era a minha segunda escola de líderes. Ninguém pode liderar um pequeno grupo sem receber esse treinamento. Por quê? Porque os pastores, mestres, foram feitos para quê? Aperfeiçoar, capacitar, treinar os crentes para fazer o seu ministério. Nós treinamos as pessoas para fazerem células. Na minha segunda turma, uma irmã de cor, que mal sabe falar direito, analfabeta. Havia tentado várias vezes fazendo os cursos de alfabetização, nunca conseguiu nem ler nem escrever. Ela veio para mim e ela falou: fiz inscrição no curso de líderes. Eu entrei em crise, porque eu pensei, ela mora numa das favelas mais perigosas de Belo Horizonte. Ninguém vai querer lá. Tiro para todo lado, droga para todo lado. O marido dela, um ex-assassino condenado a mais 300 anos de cadeia, assassinou 32 pessoas, se converteu dentro da penitenciária, estava casado com ela já, ela o evangelizou, ela da igreja ia fazer trabalho no presídio. Quer dizer, uma família complicada, mas principalmente alguém muito incapacitado, muito prejudicado. E ela falou: pastor, eu quero liderar. Eu falei: irmã, não vai ter jeito. Eu vou dar para você o estudo escrito. Como que você vai? Eu não vou deixar você falar qualquer coisa. Você tem que dar o estudo que eu preparei. Pastor, meu sobrinho falou comigo que lê para mim. E ele leu uma vez, eu decoro, pastor. E decorava mesmo. E eu falei: não, irmã, não dá. Ele falou: pastor, faça um teste comigo. Bem, até outro dia, quando eu ainda estava testando ela, já tinha aberto e multiplicado 90 células. Ela morava numa favela horrível. Hoje eu ainda passo na frente da favela. Tem aqueles barracos bem simples, mas tem uma casona lá. A casa dela é vinho, linda. As 90 células que ela se abriu, juntaram, derrubaram a casa, mandaram ela para uma casa alugada. No terreno dela, construíram uma casa de 3 andares. No último andar, eu duvido que qualquer um de vocês, a não ser um ricaço, tem um salão, um espaço gourmet como ela tem no último andar, que cabe 200 pessoas para ela fazer as células dela. E a irmã Terezinha se tornou um ícone na nossa igreja, porque uma analfabeta que encarnou o propósito, que disse: eu quero ser usado por Deus, e ofereceu um barraco de favela, um barracão horrível de favela, que o lixo, o esgoto passava assim do lado da casa dela, um cheiro horrível. Pessoa lá do asfalto, os bacanão, ia tudo lá, para ver aquela irmã analfabeta falar de Jesus. E aquela mulher levou sei lá quantas pessoas. Muitas vezes ela vinha para o culto e uma ala inteira da igreja são as várias células da irmã Terezinha. Ela encarnou o propósito. Ela queria ser usada por Deus. Eu joguei aí para o pessoal de mídia uma imagem que, se puder, não sei se chegou, se poderia mostrar. 1961, a nossa igreja foi fundada com 80 pessoas. Igreja Batista Central, 1961. Durante 40 anos, essa igreja, ela teve esse histórico de pessoas alcançadas ou de membresia na igreja. E no ano de 2001, eu abri um grupo na minha casa e comecei a treinar líderes, colocando em prática isso que eu estou falando para você, de que não seria o modelo clericalista, mas eu ia devolver o privilégio, a honra, a confiança de que cada membro da minha igreja poderia ter um grupo na sua casa. Eu abri o primeiro grupo que eu entendi que eu tinha que ser exemplo. E minha mulher falou: então eu vou abrir o meu. E ela abriu a célula de mulher número 1. Eu abri a célula de homem número 1. Minha filha, adolescentezinha, de 12 anos, falou: pai, eu também vou abrir uma célula. E ela abriu. E a outra filha falou que ia abrir, não deixamos, porque ela tinha 9 anos. Mas ela ia para a célula, dormia a célula toda, mas ia.
E nós abrimos essas primeiras células. Pouco tempo depois, um pastor que me ajudava, administrador, abriu uma célula na casa dele. Eu abri uma escola de líderes, poucas pessoas vieram. Mas começamos esses grupos de 3, cada um orando por seus amigos, porque evangelismo agora é relacional, é amigo. E sabe que de todos os amigos que a gente chamou, ninguém teve coragem de falar não, porque meu amigo me chamou. E nós fomos aprendendo a ganhar os amigos, a ganhar os amigos. E agora a nossa membresia é desse jeito aqui. Nesse ano agora nós fizemos nossa multiplicação no estádio de futebol. Nós temos 27 mil pessoas, membros das células, temos mais visitantes, 32 mil pessoas, e nós éramos 80 pessoas. Sabe, irmãos, o modelo clerical do pastor ter que fazer tudo, eu ia completar 100 anos e não ia mudar nada. Eu fui outro dia pregar nos 100 anos de uma igreja batista renomada, e o pastor me falou, nós temos 60 membros. Sabe, irmãos, eu não meço uma igreja por número, mas 100 anos alguma coisa está errada, de uma igreja que não alcança as pessoas. Mas quando nós começamos a encarnar o propósito, e quando nós começamos a dizer, pastor, passa para nós, eu vou abrir minha casa. E na coisa mais simples do mundo, mais simples, que é ser amigo das pessoas. Simplesmente passar um vermelhãozinho no rosto, ficar um pouco enrubescido e dar um telefonema, vai ter uma reunião na minha casa, nós vamos orar pela sua família, venha, você vai ser tão bem-vindo. A gente começou a sonhar com células, a gente começou a convidar pessoas, a gente começou a treinar, a gente começou a manter contato, um orar pelo outro, o líder começou a ver que funcionava. Hoje nós temos 3.000 células, nós somos 14 prédios em Belo Horizonte, nós somos mais 14 em plantação fora de Belo Horizonte, em vários países. Nós somos um movimento celular de milhares de pastores. Sabe por quê? Porque a irmã Terezinha, porque as pessoas mais normais entenderam, desde que o homem foi feito, Deus acreditou que a gente podia cuidar dessa terra melhor. O Brasil está precisando tanto. O Brasil está desesperado. O Brasil está desesperado. Estima-se 5 milhões de abortos todo ano nas nossas barbas, por pessoas que tão desesperadas acham que esse é o único caminho e acreditam nas mentiras. O crime organizado, em algumas partes, toma 40% do estado, da cidade. A violência, a desesperança. E muitas pessoas só ficam tentando descobrir uma maneira. O jeito é eu pegar tudo que eu tenho e mudar de país. Se eu estou disposto a fazer isso, por que antes de sair fora, eu não testo pegar o meu dinheiro? Esse mês que eu quero mandar para fora, comprar uns cachorros quentes, pedir o pastor me ensina, abrir a sala de sua casa, gastar uns 20 reais a mais por mês para dar uns telefonemas, mandar uns zapzinhos, juntar um grupo de amigos e bem gentilmente começar a dar seu testemunho. Foi isso que a gente começou a fazer. Mas hoje, dá uma olhada na inclinação daquela curva. Nesse ano que vem agora, nós vamos alcançar mais 7.000 pessoas. Nesse ano agora, foram 4.400 novos. Uma mega igreja em um ano. Agora nós vamos para 7.800 pessoas, agora vão ser acrescentadas numa igreja. Sabe por quê? Porque não é o pastor, agora é um movimento. É um movimento de todos, que é exatamente o que está na Bíblia. Por isso, eu ia pregar
Nada do que eu falei era o que eu ia pregar. Nada, vou dar meu esboço ao pastor para ele usar outro dia, porque era outra mensagem. Mas, irmão, meu coração está quase queimando, sabe por quê? Porque eu sei que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre estão maduros para a colheita. E eu sei e vejo que Deus colocou uma cesta na sua mão para botar esses frutos. Eu sei que Deus acredita em você. E hoje à noite eu sinto Deus dizendo assim: o Senhor precisa de você. Como quando Jesus falou para 2 discípulos: vão lá e pega aquele jumentinho lá. Se alguém perguntar, diga: o Senhor precisa dele. Longe de chamar qualquer um aqui de jumento. Aliás, você será um jumento se não atender esse apelo hoje. Mas, brincadeira de mineiro, hein, gente? A cultura gaúcha é meio brava, né? Então desculpa, né? Desculpa aí. Mas é brincadeira. Mas Jesus falou: o Senhor precisa dele. Hoje eu falo em nome do mesmo Deus vivo que falou aquelas palavras e que está aqui. O Senhor precisa do seu sofá. O Senhor precisa da sua sala. O Senhor precisa da sua garagem. O Senhor precisa dos seus copos. Eu não sei sobre célula o que você acha. Tem uma coisa só que eu detesto em célula: é lavar os copos. Eu detesto. Eu saí de casa às pressas e deixei os copos todos lá, porque minha esposa está viajando mesmo. Quando eu voltar, vou ter que tirar os bichos e lavar os copos da minha cela de terça-feira, porque eu detesto. Mas eu faço com o maior carinho. E eu sou pastor de uma mega igreja, e toda terça-feira eu me ajoelho na minha sala, estico uma toalha, coloco o lanche, ponho copos, arrumo as cadeiras, e cada lugar eu vou orando. Mas o Senhor vai salvando, transformando, e milhares de pessoas vão conhecendo a Cristo. Sabe, nosso país é maravilhoso. Nós somos talvez, irmãos, talvez, por volta de 30% de crentes nascidos de novo nesse país. 25%, se você preferir. Se formos 30%, de cada 3 brasileiros, 1 é crente. Se formos 25%, que é o mínimo possível hoje, de cada 4 brasileiros, 1 é crente. Por favor, veja isso aqui. Significa que cada um de nós tem uma tarefa alcançável, absolutamente possível, de cada brasileiro ganhar 3 amigos para Cristo, só 3. Irmãos, no final de 2026, esta nação pode estar nas nossas mãos, ela pode ser 100% evangélica, e ser redimida e transformada. E ao invés de você querer matar o fulano de tal, ou pena de morte para o Beltrão, não é, de quem você não goste, você pode chamá-lo amanhã de irmão. Você pode vê-lo como um Zaqueu, devolvendo tudo e dizendo: Senhor, isso pode acontecer se Jesus estiver presente. E Zaqueu declarou seu pecado na sala da casa dele, numa cela que Jesus estava presente. Essas pessoas que estão por aí fazendo tanta besteira no nosso país só precisam de uma sala com Jesus presente para parar de ser corrupto, para parar de assassinar, para parar de estuprar. 3 pessoas, 3. Se cada um de nós ganhar uma nesse ano, ganhar outro ano que vem, a gente ensinar esses a ganhar mais um, no outro ano nós já terminamos a obra inteira e vamos transbordar para a América do Sul. E vamos para Angola, para Moçambique, que fala a nossa língua e está esperando a gente. Irmão, meu coração quase que arrebenta disso. Mas para isso, só precisa de uma coisa. O Senhor precisa da sua sala. Pode levar. Está às ordens. O Senhor precisa de você. E meu desafio, na abertura dessa conferência, que tanto me honra, é dizer para você que eu não conheço em toda a terra a estratégia mais poderosa, mais bíblica, mais neotestamentária, mais encaixado com o nosso estilo brasileiro de ser, sociáveis, casa aberta, adoramos amigos. Por que não? Uma vez por semana, para que o tema seja Jesus. Ah, mas eu não sei, com 2, 3 reuniões você está bam, porque é tão simples. Basta você querer. E eu quero fazer um apelo hoje.
Irmãos, eu não posso ficar até o final da conferência. Se eu fosse ficar até domingo, eu ia fazer um apelo depois. Mas eu não sei se amanhã eu estou aqui. De manhã eu acho que eu estarei. Mas eu queria fazer um apelo. O Senhor precisa da sua sala. O Senhor precisa da sua sala. Essa igreja pode ter 1000 grupos hoje. Essa igreja pode sair daqui com a maior força evangelística do estado. Todos unidos, cada um fazendo. Mas eu não sei. Você sabe ler? Então você está melhor que a irmã. Mas eu sou novo, eu não conheço direito. Aquela mulher sabia alguma coisa? Nem o nome de Jesus ela sabia. Mas ela encarnava o propósito. Não tem desculpa. Quando a gente diz, não está na hora, ainda falta 4 meses, é apenas um sinal de que a gente vive dando desculpas. Mas Deus diz, tenha coragem, eu estou com você. E é por isso que no final da grande comissão ele diz, eis que eu estarei com vocês todos os dias. No dia da sua célula e no dia que você está convidando para a sua célula, eu estarei com você todos os dias. Desculpa, pequeno grupo, ou como você chama. Eu estarei com você todos os dias. Vamos ficar de pé, por favor. Tem um silêncio aqui no salão que está me assustando. Eu vou perguntar ao pastor como é a saída estratégica de quem não agradou, para eu não apanhar lá fora. Mas eu falo do fundo do coração. Desde os primeiros 10 minutos deixou de ser uma pregação e passou a ser mesmo um derramar do meu coração. Eu vejo vocês totalmente prontos. Deus conduziu isso. E eu lembro a você nesse ajuntamento solene. Nesse ajuntamento solene, Deus vai fazer uma virada. E eu queria que você dissesse de que lado da margem você vai estar. De que lado você vai estar? Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, que você gaste sua vida por Ele, para Ele, por meio dEle fazer a obra dEle. O diabo tem um plano para a sua vida também. Ele quer botar você dentro da religião, ele quer botar você na frieza, ele quer botar você na inoperância. Qual dos dois lados você vai? Existe o lado da indiferença, tô nem aí, mas existe o lado da compaixão. Olhando as multidões famintas, exaustas, se nós nos compadecemos. O seu pastor pregou isso outro dia. E eu queria que você agora fechasse seus olhos. E Deus fala agora a você. Deus fala a você. Nesse momento, eu preciso de você.